Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de João, capítulo 1, versículos de 1 a 18. A palavra tornou-se carne. Eu tô tão feliz em começar esse texto. Eu amo esse texto. Eu disse para vocês que sempre que eu leio em qualquer evangelho a via dolorosa, a crucificação de Jesus, a ressurreição, não tem como não me emocionar, né? Aquilo sempre me emociona. Esse texto aqui é outro que sempre me emociona. Ele é de uma profundidade absurda. Então, assim, hoje a gente vai falar bem por cima, mas esse é um texto que gera muita reflexão. Se você ficar instigado, curioso, eu te sugiro pesquise, veja a pregação de outros pastores sobre esse texto. Ele é infinito, ele nos dá muita visão de quem é Deus, né? João, ele teve uma inspiração do Espírito Santo, assim, é impossível a mente humana, pela carne, pela alma, ter a compreensão que João teve aqui do que ele explicou. João, por isso que o evangelho dele é diferente dos outros. Ele consegue conectar. Não que os outros apóstolos não conseguiram, mas eles não puseram isso no papel, tá? Mas João, ele conecta o que Jesus fez com as profecias, com o que estava escrito, com o passado. Ele vai linkando os significados do tabernáculo, das festas e tudo mais, com quem é Jesus. Então, é muito poderoso. Se você conhece um pouquinho do Antigo Testamento, quando você começa a ler João, é aquele memezinho da cabeça explodindo, sabe? Você faz, uau, tudo fez sentido. É isso. Eu sempre falo isso aqui, e no livro de João a gente vai começar a perceber que é mais fácil entender isso. Grava isso na sua mente. Tudo na Bíblia aponta para Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Então, tudo que aconteceu no Antigo Testamento, as festas, os profetas que foram levantados, as histórias que estão lá, tudo aponta para Jesus. O que você for ler, você consegue ver traços, características da personalidade de Jesus ou daquilo que seria feito enquanto Jesus estivesse na Terra. Tá? E é essa percepção aqui que João vai nos dar. Olha lá. No princípio do quê? De tudo, antes da terra existir, era aquele que é a palavra. Essa tradução aqui, eu não gosto muito, vou ser bem sincera, porque o texto mais famoso diz que era o verbo. E verbo é ação, né? Verbo é algo que está em movimento. Então, eu acho que tem muito mais a ver com Jesus do que essa tradução aqui para a palavra. E provavelmente você conhece como verbo, mas aqui ele está traduzido assim. Então, no princípio era aquele que é o verbo. Olha isso aqui. Ele estava com Deus e era Deus. Então, quando a gente fala da trindade, comunhão entre Deus Pai e Deus Filho, é daqui que vem, ó. Ele estava e era, ou seja, eram dois e eram um. Quem era Deus? O verbo. Ele estava com Deus no princípio. Pausa aqui de novo. A gente tem uma impressão de que o plano de salvação, o plano da cruz, ele surge a partir do momento que Adão e Eva pecam. Então porque o homem pecou, Deus precisou mandar Jesus, né? Mas não, isso é um erro. Deus é soberano, onisciente, onipresente, onipotente. O plano da salvação já existia antes da terra existir. Ele estava com Deus no princípio, antes de tudo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Isso aqui é muito importante. Isso aqui, eu tive o entendimento desta frase agora, quando eu estava estudando esse livro há alguns meses para a gente começar a gravar. Vamos lá. Deus criou o mundo, certo?
Vamos lembrar lá em Gênesis que Deus disse, né? Ele dava a ordem: haja luz e houve luz, né? Acho que essa passagem todo mundo conhece. Haja divisão entre o céu e a terra. Houve divisão entre o céu e a terra. O que João está nos dizendo aqui é que isso foi feito por intermédio. Então, Deus lança a palavra e a palavra, que é Jesus, executa. Jesus criou a criação, fica redundante, né? Mas ele produziu a criação com as suas próprias mãos. Eu vi um pastor falando algo muito lindo, claro que ele falou com mais propriedade, que ele tem mais conhecimento do que eu, do texto original. O pastor Marcos Botelho, ele tem um canal aqui no YouTube muito bom, quem quiser aí se aprofundar, vou deixar aqui o nome dele, aí você procura e se inscreve lá no canal dele, tem muitos vídeos bem interessantes. Eu vi uma entrevista com ele num podcast, e ele falando o seguinte, que lá em Gênesis, quando fala da criação do homem, fala de algo do homem feito do barro com as mãos. Então ele diz que por isso muitos povos nunca aceitaram, né, esse Deus, porque para eles era inadmissível um Deus que coloca a mão no barro. Então em Gênesis isso dá uma conotação de construtor, de pedreiro, né, daquele que põe a mão no barro e constrói. E ele estava explicando isso porque ele disse que a tradução que foi feita para dizer que José, pai de Jesus, era carpinteiro, é uma tradução equivocada, que a palavra mais correta para o ofício de José é construtor, ou seja, pedreiro. E aí ele faz essa conexão. Jesus vem pedreiro, construtor, porque ele é o mesmo que lá em Gênesis, aqui ó, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Colocou a mão na massa e criou a natureza, a gente, com as suas próprias mãos. A palavra gera. E aí, por isso, Jesus vem, filho de pedreiro e pedreiro, construtor. Tanto que o que ele diz faz muito sentido. Jesus usa muitas ilustrações de construção. A porta, a fundação da casa, fundar a casa sobre a rocha, construir no prumo. Quando você começa a ver os evangelhos, você vai ver que Jesus usa muito essas ilustrações, que eram algo do dia a dia dele, de construtor. Então, o Deus que foi construtor na criação do mundo é construtor até hoje. Isso aqui me faz entender que até hoje quem cria é Jesus, ele que faz. Então, é ele que dá a vida. Quem tece o bebê no ventre da mãe? Jesus. Você foi tecido no útero da sua mãe pelas próprias mãos de Jesus. Ninguém é uma obra do acaso. Continuando. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Que eu disse, ele é responsável pela criação. Nele estava a vida. Jesus é o sopro de vida. E esta era a luz dos homens. Ele é a vida e ele é a luz. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. Nunca. Jamais. A luz sempre prevalece sobre as trevas. Aí aqui ele dá um salto, ele já vem para o tempo de Jesus. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João Batista, tá? É João falando de João aqui. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz. Falou da luz aqui, das trevas, ele veio anunciar a luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Isso aqui é importante, ó. Ele está falando que João Batista não era a luz, ele era testemunha da luz. Quem somos nós hoje? Testemunhas daquilo que Jesus fez, testemunhas de Jesus.
Somos a própria luz? Não. E eu entendo que isso está aqui no texto para que a gente nunca se esqueça disso, porque muita gente se perde achando que é o próprio Deus. A pessoa começa a ficar conhecida, começa a ter um ministério forte, começa a ter pessoas que dão ouvido para o que ela fala, e aí ela começa a se perder. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Quem? Jesus. João Batista estava anunciando a chegada da verdadeira luz. Aquele que é a palavra, aquele que é o verbo. Então, ele dá vida, ele é luz, ele é verbo. Estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Aqui, ó, ele reafirma o que a gente viu lá em cima. Quem fez o mundo? Jesus. Jesus participou ativamente da criação do mundo, mas o mundo não o reconheceu. Ele criou, ele veio, e a própria criatura não foi capaz de reconhecer o seu Criador. Veio para o que era seu. O que era de Jesus? O povo judeu. Veio para o seu povo. Jesus podia ter nascido em qualquer lugar do mundo, mas ele nasceu em Israel. Ele nasceu judeu. Mas os seus não o receberam. O povo judeu não quis Jesus, tanto que entregaram ele para a crucificação. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes, olha isso aqui, o direito de se tornarem filhos de Deus. Para quem que ele deu esse direito? Para quem creu. Então, quando alguém vier com essa história de que somos todos filhos de Deus, não somos. Somos filhos de Deus somente por intermédio de Jesus. Para quem crê, quem recebe e crê em Jesus, ele dá o direito de se tornar filho. Quem crê em Jesus pode ser adotado por Deus. Esse é o termo, né? Somos adotados pelo Senhor, através da fé em Jesus Cristo. Continuando o texto. Os quais não nasceram por descendência natural. O quê? É a gente. Ele está falando de quem não é judeu, porque Deus tinha o povo dele escolhido, os judeus, que rejeitaram Jesus. Então, através disso, já que eles rejeitaram, todos os outros povos passam a ter o direito de se converter a Jesus. Então, a gente não é descendente. Acredito que a maioria das pessoas que estão me escutando aqui não são judeus, né? Não são descendentes, nós somos os gentios. Nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é o verbo, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, o primeiro, o filho, o único, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A gente viu a glória dele, dada por Deus, vindo do Pai. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele a quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Note que todo o capítulo, João está reforçando a existência de Jesus desde sempre. Porque é o que eu tô falando, a gente não pode achar que Jesus foi criado a partir de quando ele nasceu, né? De quando ele foi gerado em Maria. Jesus é Deus, ele sempre esteve presente e participou da criação do mundo, ele estava lá desde o começo. E na divisão de tarefas, a gente pode dizer que ele é o executor, né? Ele é o verbo, Deus lança a palavra e Jesus é a própria palavra que traz as coisas à existência. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, graça sobre graça, graça abundante. Quem quiser vai receber de Jesus. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. Aqui, lei tá em L maiúsculo. Então, é a lei de Deus, né? Não é a lei dos homens. Lei que vem do alto. É que nem... Aqui, quando fala de Jesus, cadê a palavra? Aqui, ó. A palavra, maiúsculo. Porque é de Deus,
Não é uma palavra qualquer, é a palavra do Senhor, é a lei do Senhor. Então, a lei de Deus foi dada por intermédio de Moisés. Lembra? Quando ele tira o povo do Egito, eles estão lá no deserto. Deus dá os 10 mandamentos para Moisés e depois dá diversas leis. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Então, a lei Moisés entregou, graça e verdade, intermédio de Jesus. Vamos a um assunto polêmico hoje em dia, muito debatido. O fato de Jesus trazer graça e verdade anula a lei? Não. Hoje em dia, o que as pessoas pregam? Que tudo pode porque Jesus ama, Jesus é fofo, graça e amor. E anula a lei. Não, senhor. Jesus veio, cumpriu todas as leis de Moisés. Jesus não furou nenhuma lei. Cumpriu todas as leis de Moisés e transbordou de graça em verdade. Então, tudo está valendo, porque Deus não muda. A lei que foi dada a Moisés continua e ainda nós recebemos graça e verdade. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus, aqui ó, notinha de rodapé, letra G, tá escrito aqui assim, alguns manuscritos dizem o Filho, então mais o Filho ou mais o Deus. Mas o Deus unigênito, ou seja, Jesus, o Filho único, né? Filho de Deus, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Percebe como o texto deixa claro que Jesus e Deus estão sempre juntos? Eles são uma coisa só, ao mesmo tempo não são. A gente não tem como explicar isso, tá, gente? Isso é um mistério de Deus, que talvez a gente vai entender só quando a gente chegar no céu. A gente consegue compreender somente o que a Bíblia nos informa. Então, eles são dois e são um ao mesmo tempo. E aqui ele diz que Jesus faz o Pai conhecido. Então, tudo que Jesus veio e fez foi para glorificar o nome do Pai. E tudo que o Pai criou foi por intermédio de Jesus. Mas, Carla, e o Espírito Santo? Estava ali também. Sempre juntos. Deus sempre foram 3 em 1, tá? Espírito Santo está ali também. Para estudo, eu gosto de usar essa Bíblia aqui, que tem espaço para anotação na lateral. Vocês sempre me perguntam, então vou deixar aqui na descrição do vídeo um link onde você consegue encontrar esse modelo de Bíblia ou outros para compra que tem essa opção. E a versão que eu estou usando aqui, que eu estou lendo, é a NVI. É uma versão mais simplificada, ela é uma tradução que perde um pouquinho de profundidade do texto, porém ela é bem mais fácil de ler. Então, se você é leitor principiante da Bíblia, se você nunca conseguiu ler a Bíblia e entender muito bem, a NVI vai te ajudar bastante a compreender o contexto. Aí, depois de ler na NVI, pode ir para uma versão um pouquinho mais rebuscada, tipo uma ACF, que ela vai ter umas palavras que vão fazer um pouquinho mais de sentido. Isso aqui é uma compreensão que eu tive há pouco tempo e que mudou a minha visão em relação a diversas coisas. No capítulo 1, versículos de 3 a 4, ele diz que Jesus é a mão que produziu a criação e também o sopro de vida. Ele forma e ele faz viver. Ele modela o homem do barro e ele assopra o espírito para que haja vida. Jesus estava lá desde o princípio e estará até o final. Jesus criou, Jesus se fez homem, morreu na cruz por mim e por você, ressuscitou e vai voltar. Por isso a Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele está lá desde sempre e para todo sempre. Que você e eu aguardemos com alegria, perseverança e fé o dia que o Senhor Jesus virá para nos buscar. Que Deus te abençoe.